Boa noite a todos. Boa noite. Hoje, 6 de março de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Lázaro, Rede Vivo. Eu vou solicitar para a nossa queridíssima Rondelli vir fazer a nossa prece de abertura. Logo depois, a nossa queridíssima Aramita vai fazer a recapitulação do nosso estudo. Querido amigo Jesus, nosso Divino Mestre, te somos gratos, Jesus, por tu nos receber na tua casa, nos dando a oportunidade do estudo, do trabalho, do companheirismo junto, de estarmos juntos aprendendo, que nós possamos aproveitar a oportunidade para crescer um pouco mais. Envolve-nos na tua paz, no teu amor, na tua bondade, envolvendo a nossa irmã que irá conduzir o estudo da noite de hoje. Fica conosco, Jesus querido, hoje e sempre, que assim seja. Aramita? Em nosso último estudo, nós vimos o Humberto de Campos, que aqui está como irmão X, ele falar sobre as conquistas e como Esparta chegou a ser a cidade-estado mais poderosa da Grécia, onde eles davam preferência à conquista, aos guerreiros, à formação, para dominar tudo lá. Então ele foi falando historicamente como ele começou, como a República se fundou, as guerras que ganhou e como ele foi dominando a Grécia, a cidade-estado de Esparta. Então vamos lá, que Jesus nos conduza. Vamos voltar à nossa leitura. Para a gente ver a grandiosidade das leituras de Humberto de Campos e a psicografia de Francisco Cândido Xavier. A gente, de repente, quando que a gente vai imaginar que nós vamos estudar um pouco da cultura dos espartanos? É algo assim... E em breve, continua Humberto de Campos, de armaduras vitoriosas e cintilantes, os espartanos venciam os messênios, que vem da Messênia, região da Grécia, em 2 guerras longas e dolorosas. Nobres cavaleiros e sábios patriarcas foram reduzidos a ilotas. Ilotas, em Esparta, escravo do Estado que cultivava o campo. Eram a classe mais baixa da sociedade espartana, que vivia nas terras dos aristocratas da cidade e tinham que cultivá-las para sobreviver. Então é como se dissesse assim: nobres cavaleiros e sábios patriarcas foram reduzidos à miséria. Os messênios. Porque eles não perderam a guerra para os espartanos? Em miserável e angustioso cativeiro. Homens honestos e cultos foram submetidos sem comiseração. Então, quando a gente fala de guerras, de prisões indevidas, a gente está falando de coisas milenares. Quando a gente fala que nós temos uma péssima tendência a repetir os erros milenares, a gente não consegue entender. Então, quando nós paramos e olhamos a condição do nosso planeta, nós estamos repetindo os erros milenares. Os descendentes dos dórios, que era grupo, tem nota aí, os dórios? Tem. Então vamos lá.
povo indo-europeu que invadiu a Grécia no fim do 2º milênio antes de Cristo. Exatamente. Os dórios. Grupo hindu-europeu. Porque quando a gente estuda a obra A Caminho da Luz, que ele vai falar das raças que migraram do sistema de Capela, nós vamos nos deparar com os hindus. E ali os hindus, um determinado grupo, né, aí a divisão, decidiu ir para o lado, migraram para a Europa, né? Daí os hindus europeus, surgindo aí os arianos. Então, os descendentes dos dórios... Os descendentes dos dórios aqui são os espartanos. São os espartanos, pois é. Os descendentes dos dórios, que era o grupo indo-europeu, que penetrou ali na Grécia, que agora queria o quê? Dominar tudo, centralizando consideráveis possibilidades pela sua política de supremacia e dominação. Porque, em verdade, toda a política do mundo ainda é de dominação. Não é de querer dominar para o povo, é de querer dominar para si. Nós ainda não temos uma maturidade política no nosso planeta. Temos alguns países que já conseguem viver isso. Mas da administração, é como se fosse assim. Vamos dizer que todos nós aqui morássemos em uma só casa. Tá? E todos nós trabalhamos. Todos nós trazemos uma quantidade de dinheiro. Esse é o dinheiro público da casa, em que cada um contribui. Mas esse dinheiro público da casa, ele vai servir para a alimentação da casa, para a segurança da casa, para a higiene da casa, para a educação da casa. E isso tem que ser dividido de formas iguais. Então, quando a gente fala de política, parece uma coisa difícil, mas não é. É isso. Então, o que o povo faz quando se paga os impostos? É o que nós chamamos de cofre público, de um dinheiro público, para uma administração pública, aonde todos, e aí como você faz? Se dentro de uma casa, aquele que ganha mais, né, de certa forma, ele doa um pouco mais, e daí é o que nós chamamos de IR, quanto mais se ganha, mais se paga de imposto de renda, porque está se ganhando mais, se paga mais para o cofre público. Então, normalmente, nós temos ainda o quê? Esse texto fala muito de política, ele está falando de política, ele está contando uma história política, história de dominação, que na verdade é o egoísmo. Então o que se faz? Se aproveita desse cofre para se beneficiar. Aí pronto, quebra tudo. E não é nenhum e nem dois que fazem isso. É praticamente todo mundo. Quando você se candidata à política, é com um único propósito, se beneficiar desse dinheiro público. E não administrar esse valor público. Para todos. Todos. Nós temos aqui um campo de futebol chamado Arena. É um templo suntuoso. Parece que foi Herodes que fez. Quando você faz um elefante branco, você tem que dar comida para esse elefante branco. Você tem noção de quanto é a despesa desse elefante branco para o cofre público? Você sabe quanto é a energia desse elefante branco? Nós estamos falando de 1 milhão por mês de energia. Então não é só fazer, é como manter. Então, como pode uma casa que ainda vive, de certa forma, necessidades, gastar dinheiro com isso, com o supérfluo? Então, isso mostra ainda o nosso nível de valores quando se fala de uma educação. Então, à medida que... Por isso aqui no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, nós vamos nos deparar com o quê? O que o nosso Jesus diz a Ismael a partir da República? O Marechal Deodoro. A partir de hoje, Ismael, o Brasil adquire a sua maturidade política, nós não vamos mais interferir, toda a preocupação agora é com a evangelização da massa humana.
Porque um ser humano evangelizado é um ser humano melhor em qualquer lugar. E é sempre essa ideia da dominação. Então, o que os espartanos queriam? Dominar. O que o Alexandre o Grande quis? Dominar. Querer ser dono de tudo. Porque quando eu sou dono de tudo, eu, na verdade, quero o mundo aos meus pés. Ninguém me contrariando. O que eles fizeram? Os descendentes dos dórios, centralizando consideráveis possibilidades pela sua política de supremacia e dominação, rasgaram estradas suntuosas. Mudou? Mudou. Rasgaram estradas suntuosas com dinheiro público e construíram palácios soberbos. Quando a gente pega o livro Boa Nova, nós vamos ver logo no início as críticas de Jesus a Herodes. Porque o que mais Herodes fez? Construções suntuosas. E Jesus criticava. Porque a gente acha que o fato de você ser religioso, você tem que ser avesso às coisas absurdas que se acontecem. E de religião não fala de política, então Jesus estava errado e você está certo. Então você vê aqui, olha. Rasgaram estradas suntuosas e construíram palácios soberbos. Não é só um palácio, é um palácio soberbo. Soberbo é gente com muitos excessos e bem caro. Meus irmãos, quantos homens para correr atrás de uma bola, hein? São 22? Como é que eu faço um trem de bilhões de reais, bilhões, para ver homem correndo atrás de bola? Me fala isso! Isso tem lógica, meus irmãos. Ah, é legal, poxa, faz uma coisa básica que é só para homem correr atrás de bola. Mas em compensação, nós temos aqui na região norte, eu estou com uma mãe fazendo tratamento de câncer, nós temos um hospital de câncer para atender toda a região norte. Toda a região norte. Um hospital de câncer. E aumentando muito o número de câncer. E conversando com amigos lá de dentro, disse, tia, a previsão é aumentar muito mais. Qual a tese? Passamos 2 anos sem ninguém tratar. E agora está vindo uma porrada só. Essa é a tese. Mas eles nunca viram uma procura tão grande de pessoas com câncer. Mas nós temos um campo de futebol de bilhões de reais. Então são os valores. E não é só aqui no Amazonas. Quantos estados do nosso país tem um campo de futebol desse só gastando dinheiro? Porque aquilo ali tem que manter. Ante a impulsividade dos seus exércitos, porque essa era a força, né? Hoje é a caneta. Na época era o batalhão. Todo o Peloponeso, tem aí? Peloponeso, península da Grécia Meridional, cujo istmo foi cortado pelo canal de Corinto. O Peloponeso hoje é composto pelos distritos de Acaia, Arcádia, Argólida, Élida, Corinto, Lacônia e Messênia. Muito bem, muito bem. E a gente sabe o que é uma península, gente? Uma ponta de terra que sai para o mar. Circulado por quem? Água, praticamente por todo lado. Por isso que a gente vai estudar na obra Paulo Estevo, que Corinto era uma cidade o quê? Portuária. Né? Era uma cidade portuária. Caía-lhe sob a poderosa influência. Atenas, que amava a ciência e a cultura,
as artes e o trabalho pacífico, ela foi compelida, foi empurrada à submissão, passando a obedecer ao ignóbil conselho dos 30 tiranos que a vitória de Lisandro lhe impusera. Os 30 tiranos, nome dado aos 30 magistrados que constituíram durante alguns meses o governo oligárquico de Atenas, em consequência da vitória de Esparta, em 404 a.C. E Lisandro, não se sabe quando nasceu, mas foi até 395 a.C., um general espartano, derrotou os atenienses na foz do Egospótamo, 405 anos antes de Cristo, e tomou Atenas em 404. Na Guerra do Peloponeso. Na Guerra do Peloponeso. E aqui também eu achei interessante, quando a gente estava pesquisando um pouquinho sobre os 30 tiranos, porque para esse tirano a gente tem uma ideia assim, o cidadão era, né, foi um nome dado realmente para o que eles faziam, era como se fosse assim, um título para eles. Olha só, foi um governo oligárquico. O que é o oligárquico? Interesse próprio. Eu digo que ninguém saiu disso ainda não. Os nossos governos ainda são oligárquicos, ou seja, interesse próprio. Foi um governo oligárquico, interesse próprio, de Atenas, composto por 30 magistrados, chamados, esses magistrados, de tiranos, que sucedeu à democracia ateniense ao final da Guerra do Peloponeso, durante menos de um ano. E tem uma coisinha aqui interessante, né? Atenas, o centro político, Esparta, tradição militar. A Guerra do Peloponeso, gente, foi um conflito armado entre Atenas e Esparta. Então a gente vê aqui a vitória dos espartas, né, dos espartanos, sobre Atenas, e eles destruíram o que Atenas tinha de mais lindo. Então, nem sempre uma vitória quer dizer uma verdadeira vitória. E acabou. O que a gente tem que entender sempre, que a gente às vezes, eu acho que a gente não consegue entender. O que nós temos que entender é que existe realmente espíritos, eu sempre falo isso, espíritos perversos, desencarnado e encarnado, para destruir. O que promove a evolução de um planeta? O desenvolvimento intelectual e moral. A base da família. Então, o que eles tentam fazer? Destruir esses pontos. Então, a gente vê aqui os espartanos destruíram Atenas. Olha aqui o que ele diz, gente. Ante a impulsividade dos seus exércitos, todo o Peloponeso caía-lhe sob a poderosa influência. Atenas, que amava a ciência e a cultura, as artes e o trabalho pacífico, ela foi empurrada à submissão, passando a obedecer ao ignóbil conselho dos 30 tiranos que a vitória de Lisandro lhe impusera. Aparentemente, a força espartana derrotara o direito ateniense. O punho bélico é o quê? De passividade, de guerra ou sem guerra? De guerra. O punho bélico da guerra esmagava a razão. Esmagava a razão. Eu digo que hoje é a caneta. A caneta ela tem capacidade de dizer, tu tá raciocinando, é lógico, e a caneta diz, tu tá errado e pronto, acabou. Na época, eram os espartanos. O punho bélico esmagava a razão. Categorizados como mendigos, os velhos mestres da inteligência, mendigos, os mestres. Os velhos mestres da inteligência viam as paradas militares brilhando ao sol
tropas, então na minha tradução está tropas, mas estávamos aqui a discutir, ninguém ouve tropa, então em algumas traduções, as mais antigas, está trompas, e a gente vai trazer aqui o conceito da palavra trompas, tá? Dentro. Instrumento de sopro constituído por um tubo de metal com cerca de 5 metros de comprimento, enrolado sobre si mesmo, terminando num pavilhão largo. Uma trompeta com som muito forte. Então, quem está em tropa, dá uma corrigida, que o meu também está tropa, porque é a edição mais nova. Então, acredito que tenha sido um erro realmente de digitação. Ao sol e ouviam trompas guerreiras concitando, convidando ao domínio de sua terra. Da terra de quem? Dos atenienses, dos velhos mestres da inteligência. Lares impolutos suportavam o nojento assédio de conquistadores sem escrúpulo. E, de quando em quando, no intervalo mais longo das batalhas, pugilos, ou seja, grupos de bravos, morriam pela liberdade, por prestar-lhe o culto fiel até ao sangue. Então, aquelas pessoas que realmente não conseguiam abrir mão da razão, da lógica, do ideal, preferiam a morte a ter que ceder à ignorância e à agressividade dos espartanos. Toda a Hélade, ou seja, as províncias centrais da Grécia Antiga, por oposição ao Peloponeso e mais tarde a Grécia inteira. Toda a Hélade tremia sob as patas de cavalos, e no admirável santuário dos deuses arrastava-se o fantasma da perseguição e da morte. Gente, quanto sofrimento a Atenas. Um espartano desse reencarna e quer repetir a mesma coisa. Esparta realizara o seu ideal de brutalidade e racismo, mas, contra a sua orientação despótica, reúnem-se as energias construtivas. E como a defensiva sabe fundir a espada na forja do direito, surge a resistência organizada em toda parte. A prepotência espartana semeara ódio e rivalidade, ruína e vingança. E não só os atenienses desfazem o jugo indébito. Outras cidades disputam-lhe a hegemonia. Tebas arrebata-lhe o cetro do poder. Em vão, o povo ambicioso e autocrata de Licurgo foi um legislador da polis de Esparta. Então, era o mandante. Foi ele que conquistou. Tebas arrebata-lhe o cetro do poder. Em vão, o povo ambicioso e autocrata de Licurgo tenta arregimentar as forças que lhe restam. A paixão militarista convertera a cidade em ninho belicoso, ou seja, de guerra, de águias homicidas. Escasseavam os lares e sobravam quartéis. Constituíam-se as leis de sentenças absolutas. Rareavam cidadãos, porque Esparta queria soldados para as conquistas sem fim. Depois da dominação, as ruínas do cativeiro. Seus generais haviam erguido montanhas admiráveis da força, erigindo colossos de pedra e fazendo milagres de disciplina. Entretanto, a grandeza que parecia invulnerável passou como um sonho, porque graças a Deus
tudo passa. Vencidos por Epaminondas, os espartanos observaram a reconstituição de Messênia, Mantineia e Megalópolis, que eles haviam assistido ao ruidoso triunfo. Vamos para as notas. Epaminondas, nascido em Tebas, próximo da, acho que 418 a.C., e desencarnou na Mantineia, em 362 a.C., general e político beócio, um dos líderes do Partido Democrático em Tebas, aniquilou os espartanos em Leuctras em 371. Sua morte pôs fim à hegemonia de Tebas. Sempre aparece um Epaminondas. Então, e Tebas vence Esparta, mas também Tebas se acaba. Só uma coisa nunca passa. Só um poder nunca passa. É o de Deus. Os espartanos observaram a reconstituição de Messênia, Mantineia e Megalópolis. Mantineia é a cidade grega da Arcádia e Megalópolis é a antiga cidade da Grécia, a Arcádia, fundada há 370 anos antes de Cristo com a ajuda de Epaminondas, foi o centro da Confederação Arcádia. Que eles haviam assistido ao ruidoso triunfo. E, no curso do tempo, não restavam de seu império magnificente, senão detestáveis recordações nas ruínas da Acaia. Entre as colunas quebradas e capitéis ao abandono, as serpentes fizeram seu ninho e vieram aves agoureiras piar a desolação da ventania e da noite. Gente, que escritor, hein? Tudo se acabou, ficaram só as serpentes e as aves. Observando as imponentes ruínas das grandes cidades europeias que os fazedores de guerra lançaram à destruição, treme nossa alma, recordando que o exemplo de Esparta antecedeu a Jesus Cristo. Os novos licurgos, quem era Licurgo? Dominador espartano. Exatamente o cão que iniciou toda a guerra. Pronto. Os novos licurgos idealizaram os estados Moloches. Vamos para nós. Moloques, pretensa divindade cananeia citada na Bíblia, a qual se teriam sacrificado vítimas humanas. Era o sacrifício dos próprios filhos. Já pensou, gente? Os novos licurgos idealizaram os estados Moloques, devoradores dos direitos humanos e dos princípios mais belos da vida, e ergueram novas Babilônias, absorventes e tirânicas, onde a alma é sempre um zero à esquerda do despotismo do poder. Mas, como acontece há muitos séculos, a morte espreita os castelos da ambição e da vaidade, porque vão morrer. Tanto os indivíduos como as Todos. reinados, né? Vai acabar. E é a hora de prestar conta. Como diz Emmanuel, tudo que teus olhos de carne Vê, vai está acabar. morto ou está morrendo. Mas como acontece há muitos séculos, a morte espreita os castelos da ambição e da vaidade, erguidos com sangue e sarcasmo. Sim, sarcasmo, porque é tirar sarro do povo. E, quando suas torres desafiam o céu, nessas construções colossais, ela convoca as energias da razão e converte a soberbia em miséria e a suntuosidade em destroços. Porque daqui a pouco, esse bendito campo de futebol vai virar destroços. Assim passa a efêmera glória da opressão e da tirania.
Depois da carnificina das águias criminosas, restam no campo apenas detritos e despojos que a piedade vem remover, a fim de que o homem siga o seu caminho na construção do mundo melhor. Então a gente está vendo aqui uma guerra de 400 anos antes de Cristo, e a gente vê ainda em 2023 as guerras continuando. Da mesma forma. Não mudou. E Humberto de Campos falou de quê? De política. Falando da administração pública. Falando do poder, porque 400 antes de Cristo, o poder era justamente quem? Os batalhões. Quanto maior o teu número de soldados, isso garantia a tua vitória. Então a vitória era na guerra. Hoje em dia é a caneta, pautado nos grupinhos, mas que acaba destruindo uma nação. Foi bom, gente? Deu para aprender alguma coisinha? Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, quando a gente fala de guerras, de prisões indevidas, a gente está falando de coisas milenares. Quando a gente fala que nós temos uma péssima tendência a repetir os erros milenares, a gente não consegue entender. Então, quando nós paramos e olhamos a condição do nosso planeta, nós estamos repetindo os erros milenares. O que nós temos que entender é que existe realmente espíritos perversos, desencarnado e encarnado, para destruir. O que promove a evolução de um planeta? O desenvolvimento intelectual e moral. A base da família. Então, o que eles tentam fazer? Destruir esses pontos. Graças a Deus, tudo passa. Só uma coisa nunca passa. Só um poder nunca passa. É o de Deus. E Humberto de Campos falou de quê? De política. Falando da administração pública. Falando do poder. Porque 400 antes de Cristo, o poder era justamente quem? Os batalhões. Quanto maior o teu número de soldados, isso garantia a tua vitória. Então a vitória era na guerra. Hoje em dia é a caneta. Amigos, vocês que estão acompanhando, amigos, amigas do nosso canal, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje, e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? E assim nós agradecemos a Deus nosso Pai, agradecemos a Jesus o amor de nossa vida e elevando, Senhor, o pensamento até Ti. Uma vez inseridos nesse país que nós chamamos de Brasil, em que aprendemos que aqui o Senhor plantou a árvore do Teu Evangelho.
nós te rogamos, divino amigo, por todos os líderes desse país, para que não venhamos, Senhor, jamais, essa nação, sofrer mais do que já sofre. Ampara-nos, fortalece e coloca, Senhor, as tuas mãos sobre esse nosso país, protegendo, e sobre esse planeta chamado Terra, onde nós temos ainda tantas nações, por puro egoísmo, matando e destruindo. Muito obrigada, divino amigo, por esse momento de estudo e reflexão. Graças a Deus.